Na videoaula de hoje, nós iremos calcular um pilar de seção U submetido à flexão composta oblíqua. Então, as dimensões geométricas da seção transversal estão aí especificadas. O pilar está submetido a uma força de compressão de 1000 kN. O concreto possui resistência característica à compressão de 30 MPa. O comprimento das armaduras 3 cm. O momento fletor em torno do eixo X é igual a menos 20 kN, porque o sentido do vetor momento, o sentido do polegar pela regra da mão direita, está no sentido de menos x. E da mesma forma, o momento fletor em torno do eixo Y é igual a menos 10 kN, porque o polegar, o sentido do vetor momento, está em direção de menos y. Abaixo, a distribuição triangular de momentos fletores no topo e na base. Então, inicialmente, é preciso calcular a posição do centro de gravidade desse pilar. Então, passo 1, centro de gravidade. A posição do centro de gravidade do retângulo 1 será 30 centímetros contados do eixo Y, na direção horizontal. 70 centímetros na direção vertical, com uma área de 1.200 centímetros quadrados. O produto da primeira coluna pela terceira coluna será 36.000. E na parte 2, o centro de gravidade, dividindo as figuras geométricas, 2 e 3. 10, 40, 800, 8.000, 30, 10, 1.200, 84.000, 32.000 e 12.000. Então, o centro de gravidade da seção composta será o somatório de xi vezes ai sobre o somatório de ai, para determinar a coordenada das abscissas. Então, 36.000 mais 8.000 mais 36.000 dividido por 1.200 mais 800 mais 1.200. Então, a posição x será igual a 25 centímetros. Já a coordenada y, o centro de gravidade da seção composta será yi vezes ai, somatório vezes somatório de ai. Então, aqui será 84.000 mais 32.000 mais 12.000, dividido por 3.200. Isso aqui vai dar 40 centímetros. Então, a posição do centro de gravidade da seção será mais ou menos nesse ponto, situado nas coordenadas 25 e 40. Então, esse é o centro de gravidade da seção composta. O segundo passo é determinar os momentos de inércia diária. Momentos de inércia diária. E x, ou seja, o momento de inércia total em torno do eixo x, será o somatório dos momentos de inércia da parte 1, mais a parte 2, mais a parte 3.
A parte 1 será igual a B1 vezes H1 elevado ao cubo sobre 12 mais B1 vezes H1 multiplicado por Y1 menos YCG ao quadrado. Isso será igual a 60 vezes 20 elevado ao cubo sobre 12 mais 60 vezes 20 multiplicado por 70 menos 40 elevado ao quadrado. Então, yx1 será igual a, que resulta 1.120.000 centímetros a quarto. Yx2 será igual a B2 vezes H2 ao cubo sobre 12 mais B2 vezes H2 multiplicado por Y2, perdão, menos YCG ao quadrado. Ora, como as posições são as mesmas, o segundo membro será igual a zero. Então, B2 vezes H2 elevado ao cubo é 20 vezes 40 ao cubo sobre 12, e que resulta em yx2 igual a 106.667 centímetros elevado à quarta, arredondando. E yx3 será igual a B3 vezes H3 sobre 3 sobre 12 mais B3 vezes H3 multiplicado por YCG menos Y3 elevado ao quadrado. Substituindo, nós temos 60 vezes 20 elevado ao cubo sobre 12 mais 60 vezes 20 vezes 40 menos 10 elevado ao quadrado, o que resulta em 40.000 mais 1.080.000, totalizando 1.120.000 centímetros a quarto. Então, o somatório dos momentos de inércia diária em torno do eixo X dos retângulos 1, 2 e 3 vai dar 2.346.667 centímetros a quarta. Passemos agora ao cálculo dos momentos de inércia diária em torno do eixo Y. Então, IY total será igual a IY1 mais IY2 mais IY3. Onde IY1 será igual a 20 vezes 60 ao cubo sobre 12, mais 20 vezes 60 multiplicado por 30 menos 25 ao quadrado, o que resulta 390.000 centímetros elevado à quarta. Y2 será igual a 40 vezes 20 ao cubo sobre 12 mais 40 vezes 20 multiplicado por 25 menos 10 ao quadrado. Isso vai dar 206.667 centímetros a quarta. A inércia da terceira parte será igual a 20 vezes 60 ao cubo sobre 12 mais 20 vezes 60 multiplicado por 30 menos 25 ao quadrado. 390.000 centímetros a quarta. Y será igual então a 986.667 centímetros elevado à quarta. Observe que o momento de inércia diária em torno de x é bem maior do que o momento de inércia em torno de y. Com isso, poderemos passar agora para o cálculo da esbeltez. Então, terceiro passo, esbeltez. Na direção
em torno de x, considerando o comprimento do pé direito, desnível geométrico igual a 8 metros, 800 centímetros. Vinculação rótula-rótula, mais uma vez, K igual a 1. Então, o lambda x será igual a KLF sobre IX. E x ainda não calculamos, será igual a raiz quadrada da inércia de área dividido pela área. Então, IX será igual a raiz quadrada do 2.346.667 dividido por 3.200. Então, isso aqui vai dar 27,08. Então, 800 vezes 1 dividido por 27,08, o que vai dar 29,54. Índice menor do que 35, então vê-se que nessa direção pilar pode ser dimensionado como curto. Já na direção em torno de y, lambda y será igual a KLF sobre IY, IY será igual a raiz quadrada de IY sobre a área, que vai ser igual a 986.667 dividido por 3.200, 17,55. Então, K igual a 1 vezes 800 dividido por 17,55. O lambda será igual então a 45,58, maior do que 35. O pilar deverá ser dimensionado como medianamente esbelto, onde nessa direção, em torno de y, existe excentricidade de segunda ordem na seção intermediária. Teremos 4 posições para analisar os valores de excentricidade. Seção de extremidade, direção em torno de x. Seção de extremidade, direção em torno de y. Seção intermediária, direção em torno de x. Seção intermediária, direção em torno de y. Então, na seção de extremidade, direção em torno de x, nós temos excentricidade inicial devido ao momento fletor atuando nessa direção. Então, E1 será igual a m sobre n, onde o momento será 20 kN dividido por 1000 kN. Isso resulta em 0,02 metros de excentricidade inicial. A excentricidade acidental será 1 sobre 200 multiplicado pelo desnível geométrico. No caso aqui, como K é igual a 1, é igual ao comprimento de flambagem, o que resulta em 0,02 metros para a seção intermediária e o dobro desse valor para a seção de extremidade. EX, então, será o maior valor entre EIX mais EA, onde EIX já calculado é 0,02, EA, já que estamos na seção de extremidade, será igual a 0,04, que resulta em 0,06 metros. Então, EX será o maior valor entre esse calculado e a excentricidade mínima, que é igual a 0,015 mais 0,03 multiplicado pela altura, que nessa direção é igual a 0,08. Essa expressão resulta em 0,039. Então, a excentricidade de primeira ordem na seção de extremidade será 1x, né, igual a 0,06 metros, que foi o maior valor calculado. A excentricidade de segunda ordem na seção de extremidade é igual a zero. Primeiro, porque o pilar é curto, e segundo, porque ela não ocorre na seção de extremidade. A mesma coisa a
fluência. A fluência, em função das restrições ao deslocamento, a translação, ela também é zero. Então, a nossa excentricidade total será 0,06 metros. Na direção em torno de y, ainda na seção de extremidade, nós temos também momento inicial, e com isso, excentricidade inicial. M sobre N será igual a 10 kN dividido por 1000 kN, que resulta em 1 centímetro. Então, a excentricidade acidental são os mesmos valores anteriormente calculados, 0,02 metros para a seção intermediária e o dobro desse valor para a seção de extremidade. EY será o maior valor entre EI, Y, mais EA, onde E e Y é igual a 0,01, mais 0,04, que estamos na seção de extremidade, o que resulta em um total de 0,05 metros, 5 centímetros. E a excentricidade mínima será igual a 0,015 mais 0,03 vezes H, que aqui será igual a 0,6. Isso resulta em 0,033 metros. O maior valor, então, para a excentricidade de primeira ordem na seção de extremidade na direção em torno de Y, será o maior valor, que é igual a 0,05 metros. A excentricidade de segunda ordem é igual a zero, pelos mesmos motivos anteriormente expostos. Ela aqui ocorre no meio do pilar. A excentricidade de segunda ordem ocorre no meio do pilar e não na extremidade, por isso é zero. Então, EC também, em função da indeslocabilidade dos apoios, também será zero. Então, a nossa excentricidade total será igual a 0,05 metros. Seção intermediária, direção em torno de x. Então, nós temos a seguinte condição. A excentricidade x será o maior valor entre E e x mais EA, e excentricidade mínima, onde E e x será, por sua vez, o maior valor entre 0,6 EI-A mais 0,4 EI-B ou 0,4 EI-A. Lembrando do diagrama triangular de distribuição de momentos, nessa direção, EI-A será igual a N sobre N, onde N é igual a 20, N é igual a 1000. Então, EI-A será igual a 0,02 metros. EI-B será igual a M sobre N, 10 sobre 1000, 0,01 metros. E aí substitui-se nessa equação, onde E e x será o maior valor entre 0,6 vezes 0,02 mais 0,4 vezes 0,01 ou 0,4 vezes 0,02. O primeiro dá 0,016 e o segundo 0,008. Então, ficamos com o maior. E voltamos agora para a relação de EX. EX será o maior valor entre 0,016 mais 0,02, o que nos dá 0,036 metros, ou a excentricidade mínima, que no caso aqui será 0,039 metros já calculado. Então, EX é o maior valor, que é igual a 0,039. E2x é igual a zero, porque o pilar é curto, e é
Cx, que é de fluência, também porque o lambda é menor do que 90. Apesar de estarmos na seção intermediária, o lambda é menor do que 90. Então, a excentricidade final é x será igual a 0,039 metros. Por fim, direção em torno de y, seção intermediária. EY será o maior valor entre EIY mais EA e a excentricidade mínima. A excentricidade mínima ela já foi calculada, é igual a 0,033 metros. EIY será o maior valor entre 0,6 vezes EIA mais 0,4 EIB ou 0,4 EIA, onde, pela distribuição triangular de momentos fletores em torno de Y, então nós temos EIA igual a M sobre N, onde M é igual a 10 sobre 1000, vai dar 0,01 metros. EIB será M sobre N agora, na base do pilar, 5 sobre 1000, que nos dá 0,005 metros. Agora é só substituir esses valores e nós obteremos os seguintes resultados. 0,6 vezes 0,01 mais 0,4 vezes 0,005 ou 0,4 vezes 0,01. Então, que resulta em 0,008 metros ou 0,004 metros. EY será o maior valor entre 0,008 mais a excentricidade acidental agora na seção intermediária, ela é 0,02. E resulta em 0,028 metros. Ou a excentricidade mínima, que é 0,033 metros. Teremos nessa direção excentricidade de segunda ordem, que é dada pela expressão que já conhecemos, LF, LE, comprimento de flambagem elevado ao quadrado, sobre 10 multiplicado por 0,005 dividido por μ mais 0,5 vezes H. μ é igual a 1,4 vezes NK sobre a área de concreto multiplicado por FCD. Isso aqui resulta em μ é igual a 0,204. Substituindo na expressão, H aqui será 0,6. Então, a excentricidade de segunda ordem em torno de Y na seção intermediária será igual a 0,076 metros. A de fluência será igual a zero, porque o lambda é inferior a 90. Então, aqui nós temos um total. Então, EY será igual ao somatório da excentricidade de primeira e de segunda ordem. Então, 0,033 mais 0,076, o que dá 0,109 metros. 10 centímetros. 10,9 centímetros. Então, temos 4 situações de cálculo. Direção em torno de x, seção de extremidade, direção em torno de x, seção
intermediária, direção em torno de y, seção de extremidade, direção em torno de y, seção intermediária. Então, na seção de extremidade, na direção em torno de x, a posição da força de compressão ela se desloca 6 centímetros. Na seção de extremidade, na direção em torno de y, ela se desloca 5 centímetros. Na seção intermediária, na direção em torno de x, ela se desloca 3,9 centímetros. E na seção intermediária, na direção em torno de y, 10,9 centímetros. Nós iremos agora considerar as duas piores situações, numa direção e na outra, e utilizar um aplicativo para encontrar a taxa geométrica de armadura. Vamos considerar a maior nessa direção, em torno de y, seção intermediária, e a maior na direção em torno de x, seção de extremidade. A seção geométrica já está lançada, com as camadas de armadura, com a bitola 12.5 selecionada, os momentos fletores e a força normal de cálculo indicados nas posições corretas devido à convenção de sinais. Esse aplicativo foi desenvolvido por Cícero Augusto Volman Zandoná, Maria Fernanda Figueiredo de Oliveira, Marcos Antônio Marino e Sérgio Schier. Então, obtém-se uma taxa de armadura geométrica de 1%, considerando 26 barras de aço 12,5 mm de bitola, aço CA50. Voltemos para o cálculo. Se ρ é igual a 1%, AS vai ser igual a 0,01 vezes 3.200 centímetros. Então, área de aço, 32 centímetros quadrados. Dividido por 26, são 26 barras. Cada barra deverá ter 1,23 centímetros quadrados de área. Então, são 26 barras de 12,5 que atende perfeitamente. Vejamos o detalhamento. Está aí a seção indicada. São 26 barras de 12,5. O estribo pode ter um diâmetro até de 1/4 diâmetro da barra longitudinal. Então, 12,5 dividido por 4 vai dar 3,125, mas não pode ser inferior a 5 milímetros. Então, 325 milímetros, adota-se 5 milímetros no mínimo. O espaçamento das barras longitudinais, nós vamos ter que calcular aqui, é 1, é 2, é 3. E2 será igual a 20 centímetros, menos 2 vezes 6, menos 2 vezes 3, menos 2 vezes 0,5, menos 2 vezes 1,25. Então, E2 será igual a 20 menos 6, menos 1, menos 2 vezes 1,25. 10,5 centímetros.
E3 será igual a 60 menos 2 vezes 3, menos 2 vezes 0,5, menos 5 vezes 1,25, isso tudo dividido por 4. E3 será igual a 60 menos 2 vezes 3, menos 2 vezes 0,5, menos 5 vezes 1,25, dividido por 4. Então, 11,68 centímetros. E1 é menor do que E2. Nós temos aqui um espaço disponível de daqui para cá será 17. Então 80 menos 34, 46 é o disponível. 46 menos 2 vezes 0,5 menos 3 vezes 1,25 dividido por 4. Então, E1 será igual a 46 menos 1 menos 3 vezes 1,25 dividido por 4. 10,31 centímetros. Ora, de acordo com a norma brasileira, esses espaçamentos serão: o espaçamento deverá ser o maior valor entre 20 milímetros, são os mesmos critérios de viga, FIEL, que é igual a 12,5 milímetros, ou 1,2 vezes o diâmetro máximo, ou a dimensão máxima do agregado. Se estivermos falando em brita 3, 38 vezes 1,2 dá 45,6 milímetros. Brita 2, 25 vezes 1,2, 30 milímetros. Brita 1, 19 milímetros vezes 1,2, 22,8 milímetros. E brita 0, 9,5 vezes 1,2, 11,4 milímetros. Então, o maior valor será 45,6 e é menor do que qualquer resultado obtido. Então, observa-se que o detalhamento está correto. Temos que pensar também na emenda com a sapata, né, no arranque, que essas armaduras, né, terão taxas dobradas. Então, se ρ efetivo aqui é igual a 1, na emenda ela será o dobro, 2%, mas ainda assim é inferior ao máximo, que é de 8% da área da seção, né? Então, ρ mínimo também é igual a 0,4% da área da seção. Então, vemos que está de acordo. Com relação ao espaçamento dos estribos, a norma brasileira diz o seguinte, que o espaçamento dos estribos será o maior valor entre 20 centímetros, a menor dimensão do pilar, que no caso aqui é 20 centímetros também, 24 φL, se estivermos falando de aço CA25, ou 12 φL, se estivermos falando de aço CA50. Como 5.0 é aço CA60, nós poderíamos alterar essa bitola aqui para se adequar a um espaçamento de 12 φL. Então, 12 vezes 12,5 milímetros resulta em 12 vezes 12,5 serão 150 milímetros. Então, poderíamos adotar um estribo de 6,3 a cada 15 centímetros sem problema nenhum. Então, por hoje é só.
Na próxima videoaula, nós vamos calcular a deformada desse pilar pelo método dos elementos finitos. Até lá!